Canal Examinando as Escrituras. Aqui você encontra os melhores cortes do Evangelho da Salvação. Não deixe de se inscrever em nosso canal. De acordo com cientistas da Universidade da Califórnia Riverside e de Virginia Tech, o nosso planeta passou por 6 extinções em massa e está se preparando para a 7ª extinção. Uau! O que é isso que eles estão falando? E será que isso aqui realmente tem algum fundamento bíblico? Você vai ficar surpreendido. A ideia da extinção em massa é quando você tem uma biodiversidade no mundo e ela simplesmente desaparece. De acordo com os cientistas, há 65 milhões de anos atrás, no planeta Terra habitavam dinossauros. E o que acontece? Essa foi a 6ª extinção em massa. O que você vê é que eles simplesmente desaparecem do planeta. Condições climáticas, ambientais, alguns fatores que nem sempre a ciência consegue explicar completamente, fazem com que as espécies que dominavam o planeta, que viviam de uma forma muito abundante, simplesmente saem de cena, desaparecem. Então, essa é a explicação que a ciência dá para o desaparecimento dos dinossauros. Até hoje são encontrados muitos fósseis de dinossauros em várias partes do mundo e nós não vemos dinossauro nenhum vivo hoje em dia. Então é algo muito interessante. Os cientistas falam que, na verdade, essa foi a 6ª extinção e anteriormente houve 5 extinções e o planeta está se preparando para a 7ª. A prova que está vindo a 7ª extinção é que você vê muitas espécies de animais que estão desaparecendo e não é porque eles foram devorados ou porque eles migraram de um lugar para outro e simplesmente que eles estão desaparecendo. Então esses cientistas dessas 2 grandes universidades afirmam que o planeta Terra está se preparando para uma grande catástrofe, uma grande extinção em massa. A minha pergunta é: isso tem algum fundamento bíblico ou não? Eu quero aqui me concentrar em algo fantástico que aparece na sua Bíblia, mas você nunca abriu os olhos para ler corretamente. A Bíblia, para começar, quando ela começa falando sobre a criação, ela já tem grandes surpresas. Ela fala assim: no início, no princípio, Bereshit, Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus repousava sobre a água. A gente tem aqui alguns pontos. Para começar, quando a Bíblia fala no princípio, Bereshit, fica claro que você está falando de um começo novo. Isso é representado também pela letra que começa a Bíblia no hebraico. Ela começa com um bet. O bet não é a primeira letra do alfabeto, é a segunda. A primeira letra do alfabeto hebraico que Deus utilizou para criar o mundo é a letra Aleph. E por que começa com a letra Bet? A letra Bet demonstra 2 pontos. O primeiro é que houve algo antes da criação que nós conhecemos. Por isso é o Bet. E nós muitas vezes não conhecemos. Isso também está expressado na forma da letra Bet. A letra Bet, ela é uma letra que, para quem escreve como no hebraico bíblico, da direita para a esquerda, a principal parte dela vem, ela tem como se fosse um muro e depois você tem 2 pernas, uma superior, uma inferior para o lado esquerdo, ou seja, avante. E o que aparece antes desse muro, na verdade, são 2 pernas pequenininhas. Por quê? Porque você praticamente não sabe o que aconteceu antes. Mas a própria palavra, no início, ela ensina pra gente, quando você começa a ver a criação, que não é exatamente como você sempre pensou. Porque muitas pessoas, quando leem o Bereshit, o Gênesis, eles falam: eu sei exatamente a ordem da criação. Se fosse assim, então você tem que me explicar o seguinte: está escrito que Deus, ele cria as águas no 2º dia. Porém, antes disso, o Espírito de Deus repousava sobre as águas. Então quer dizer que as águas já existiam antes delas terem sido criadas.
Ou seja, já existia algo antes do que nós chamamos de criação. Essa ordem não é uma ordem obrigatoriamente literal. É claro que foi Deus que criou o universo em 6 dias. É claro que o ser humano foi criado no 6º dia. Os animais, a maior parte deles, foi criado no 5º dia e assim por diante. Mas a gente tem que saber que, especialmente quando a gente está falando dos primeiros momentos da criação, a própria Bíblia afirma para a gente de que há algo anterior. Eu vou te trazer mais uma prova ainda no Gênesis. E você ainda vai ficar surpreso com o que eu vou trazer adiante. Mas o próprio Gênesis, quando ele fala no primeiro dia, está escrito e foi noite e foi dia e é o primeiro dia. Mas veja bem, não está escrito que Deus criou a noite. Como eu sei disso? O hebraico bíblico, que você tem que aprender para aprender a Bíblia, a palavra de Deus da forma correta. Então, veja bem, não está escrito Yehi Erev, seja noite, ou seja, Deus está criando o universo. Então ele teria que falar que seja noite, ou seja, estou criando a noite. Está escrito Vayehi Erev, e foi noite. Quer dizer que foi, Deus não criou agora. Já existia o conceito de noite, já existia o conceito de dia. Não é um conceito novo. Agora, mais forte ainda, se você comparar no primeiro capítulo do Gênesis e o segundo, você que já consegue ou estudar no hebraico bíblico, ou você está bem orientado, seja pelo teu mestre, seja pela tradução correta mesmo, específica, você vai perceber que no primeiro capítulo Deus utiliza o nome Elohim para falar da criação. No segundo capítulo, nós somos apresentados a ideia de Hashem Elohim, o tetragrama e Elohim. Por que isso? Elohim significa o atributo da justiça. Simplesmente justiça. E quem não cumpre a ordem divina, então ele está no atributo da justiça. Quando você coloca o tetragrama, ele significa o atributo da piedade. E esse atributo da piedade, agora sim, é que ele pode se juntar à justiça. Por que isso? Então está escrito que quando Deus criou o mundo, ele foi criar um mundo com o atributo da justiça, mas ele mudou, dentro da sua sabedoria inatingível, ele mudou a sua própria ideia e criou com o nome do tetragrama junto com a justiça. Por quê? Porque ele sabia que como mundos passados, já vou te mostrar onde estão esses mundos passados, eles não puderam sobreviver somente com o atributo da justiça, então nesse mundo Deus misturou o atributo da piedade à justiça. Por isso é que há a oportunidade do ser humano, por exemplo, se arrepender. Se não há essa oportunidade, o que aconteceria é que qualquer pessoa que pecasse, ela teria que ser exterminada no mesmo momento. Esse mundo ele funciona com outras regras. Há muita oportunidade, mesmo que o ser humano peca e erra, como aconteceu com Caim. Ele estava pronto a pecar, Deus alerta ele, mesmo depois que ele se deixa vencer pelo pecado, pelo seu mau instinto, Deus ainda dá a oportunidade dele se arrepender. A mesma coisa acontece com Adão e assim a gente vai ver pela toda a Bíblia. O pecado do bezerro de ouro, o pecado dos espiões, Deus vê que tem um pecado, mesmo assim ele pode dar alguma punição, alguma consequência, mas ele não fala que isso aqui é o fim da história. Como Deus mesmo traz nos profetas, que ele não quer ver a morte das pessoas ímpias, das pessoas más, e sim que elas voltem, se arrependam e se tornem pessoas boas. Aparece isso em Ezequiel, aparece em vários livros de profetas. Muito bem. Então, na verdade, a gente viu que Deus já tinha criado mundos anteriores com o atributo da justiça e por isso esses mundos foram destruídos. O rei Salomão conhecia isso muito bem, você sabia? Ele traz isso para a gente em Eclesiastes, mais uma vez. Toma cuidado com a tradução. Está escrito assim: há alguma coisa que se possa dizer, veja, Zehadash, é algo novo. Kvaraya leolamim, já teve em outros mundos que houve anteriormente.
O rei Salomão, ele fala, preste atenção no hebraico bíblico, Kvaraya le olamim. Olamim são mundos. Já houve em outros mundos que hayami lefaneino, que existiram antes desse mundo. É claro que você pode falar, não, isso aqui já aconteceu anteriormente, mas a tradução em português, tá? Eu até trouxe para você ver, ela fica faltando. Ela fala assim, há alguma coisa que se possa dizer, vê, isso é novo, e ele corta a palavra olamim. Então é claro que a pessoa que lê Eclesiastes em português não entende o que eu estou falando, mas se você pega a tradução verdadeira, correta, você percebe que o rei Salomão já está falando de mundos anteriores. Onde mais eu vejo esses mundos? O que aconteceu nesses mundos? Eu já vou te mostrar. Ainda em Eclesiastes, o mesmo rei Salomão, ele fala para a gente: tudo Deus fez de uma forma bela, de uma forma formosa no seu tempo. Também o mundo ele pôs no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, mais uma vez, o rei Salomão mostra que o ser humano não sabe o que aconteceu completamente antes. A gente vai ter um pequeno vislumbre, e eu vou te mostrar esse vislumbre, mas qual o tamanho desse vislumbre? Ele é muito pequeno, é que nem a perninha que sai da letra beta. Ele é muito pequeno, mas a gente vê que a letra beta tem uma perna anterior, então tem alguma coisa que aconteceu antes. E a gente sabe que esses mundos funcionavam com o atributo da justiça. E o rei Salomão aqui, 2 vezes, ele abre teu olho, ele fala, saiba que não começou aqui. E como se não bastasse, Isaías também fala isso pra gente. Isaías 65, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. É claro, a gente sempre tem níveis de entendimento de um versículo. Então tem a ideia do arrependimento, da tchuvá, mas tem a ideia também claramente de que há novos céus, uma nova terra, uma nova realidade, diferente daquilo que houve anteriormente e que você não tem conhecimento, você não sabe. É interessante que durante as gerações, esse conhecimento ele era transmitido. Eu acabei de trazer para você Isaías, trouxe o rei Salomão. Eu posso trazer para você no Salmo também, Salmo 90, que ele é atribuído a Moisés, onde está escrito: tu os leva como uma corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. Então aqui mais uma vez a alusão de coisas que passaram e de alguma forma é como despercebidas, como se a pessoa está dormindo enquanto aconteceram outras coisas que realmente aconteceram. Então a gente vê que esse conhecimento de que houve mundos anteriores, ele é claro e a gente sabe também por Eclesiastes que então, se houve outros mundos, está escrito que Deus criava esses mundos e os destruía. E aqui é muito interessante, né? Porque você já começa a ver essa correlação entre ciência e o que tem de conhecimento bíblico. Você vai ver que essa correlação ela é muito mais profunda. Agora, para e se toca. O rei Salomão, ele viveu há mais de 2.200, 300 anos atrás. Ou seja, mais de 2.000 anos atrás. Se a gente fala dos salmos, muito antes. Todos esses conhecimentos que a gente está trazendo são muito antes da ciência falar da idade do universo, falar de bilhões de anos, falar de dinossauros e etc. Ou seja, era um conhecimento, não é que veio a Bíblia mais tarde e falou, olha, para a gente não ficar de saia justa com relação à ciência, vamos fazer uma coisa, vamos trazer alguns versículos que aí fica tudo bem. Não. Os versículos vieram muito, muito antes do conhecimento científico. E não só versículos, como a tradição oral conta pra gente informações que você vai ficar de queixo caído. A tradição que Moisés recebeu no Monte Sinai diz que, na verdade, nós iremos passar nesse mundo por
ano sabático. O que significa isso? Na verdade, significa que o universo funciona por 7.000 anos. Como uma semana. A semana, nós sabemos que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele parou de criar. Então nos é ensinado de que o universo ele vai sobreviver por 6.000 anos para que ele faça a sua missão. O 7º milênio é o ano sabático do universo. Durante esse ano sabático, muitas transformações são feitas. Não há mais a necessidade do mundo físico exatamente como ele é. De acordo com a tradição mística, esse mundo ele é destruído, mas não destruído e todas as pessoas vão morrer e desaparecer. Não é dessa forma. O que acontece é que durante 6.000 anos Deus dá a oportunidade da raça humana, dos seres humanos fazerem suas missões, fazerem o bem e trazerem a presença divina para cá, através da justiça, da caridade, dos preceitos, da fé, do conhecimento de Deus e muito mais. Só que enquanto isso, muitas pessoas fazem pecados. Isso impurifica a própria pessoa e o planeta. O que eles utilizaram de recursos de Deus para fazer o que era errado? Deus fala para Adão, você tem a missão de guardar o jardim, de guardar esse planeta. Eu estou te dando isso aqui para que você trabalhe e guarde, utiliza corretamente. Então, muitas vezes o ser humano não utiliza. Então, esse ano sabático é o ano da limpeza, onde vai haver uma purificação do mundo. Os justos não vão desaparecer, eles vão estar ligados à presença divina. Mas olha só que coisa interessante. De acordo com a ciência, o que a gente viu agora é que o mundo está passando por momentos claros que deixam a gente entender que vai haver uma extinção. Nós não temos medo dessa extinção, porque a gente sabe que existe Deus no mundo, e a tradição fala outra vez que os justos vão estar conectados com Deus, mas é muito interessante. Agora, se você parar e perguntar, mas calma aí, tudo bem, então existe a ideia do ciclo sabático, 7.000 anos, tá? A gente, por exemplo, agora está no ano de 5.783. Então a gente está chegando no final do 6º milênio. Não falta muito para que o mundo chegue ao seu objetivo principal aqui com a revelação de Deus e tudo mais. Mas a gente sabe também que, na verdade, a Bíblia fala sobre o jubileu. O jubileu ele envolve que, na verdade, existem 7 anos sabáticos, 7 ciclos sabáticos. E se é assim, para e vamos fazer uma conta junto comigo. Cada ciclo, então ele tem 6.000 anos, na verdade, como a gente falou, e eles são 7 vezes 6.000 anos, o que dá 42.000 anos. Agora, se você para pensar, esses anos são os mesmos anos que a gente vive hoje em dia? São anos de 365 ou não? Então, na verdade, existem aqui 2 conceitos. Por um lado, é claro que um ano tem 365 dias, são os anos que nós conhecemos, mas ao mesmo tempo nós sabemos de algo muito curioso. Nos Salmos está escrito que os dias de Deus, na verdade, um dia de Deus vale 1.000 anos dos seres humanos. É claro que isso é uma metáfora, porque Deus, ele não é infinito. Deus, ele criou o tempo, ele está acima do tempo. Mas esse salmo vem ensinar para a gente que Deus, quando ele fala da criação, ele utiliza o conceito humano e o conceito divino. Então, se você pega o número de 42.000 anos, que são 7 ciclos sabáticos, e você multiplica pelo número de dias que um ano tem, 365 dias, e você multiplica por 1.000, porque cada dia, né, ele significa então 1.000 anos, você chega a cerca de 15 bilhões e 340 milhões de anos que tem o universo. Aí você fala, aonde está escrita essa conta? Por incrível que pareça, na Cabalá. Há mais de 2.000 anos, o povo judeu, ele estuda que nós estamos dentro de um processo sabático, que é um processo em que
vão haver 7 mundos, 7 oportunidades de pessoas com livre-arbítrio de existirem, de fazerem suas missões, e chega um momento que não só o nosso mundo como nós conhecemos, ele tem que chegar ao seu objetivo final, mas existe uma obra ainda maior. É uma obra que não é só o ciclo sabático, na verdade é o ciclo do jubileu. E se a gente faz a conta geral, você chega a incríveis mesmos números que a ciência fala hoje da idade do universo. Pensem bem, como uma pessoa há 2000 anos atrás poderia falar que o universo, ele na verdade já existe há 15 bilhões de anos. É um número impensável. Ninguém conseguia calcular ou pensar que existe um número assim. É claro que eles já tinham a noção de que os números são infinitos, mas não tinha nenhum motivo deles começarem a calcular milhões e bilhões de anos, porque ninguém pensava em algo assim e não fazia nenhuma diferença na vida deles. Só que muitas pessoas, elas ficam hoje em dia assustadas. Mas calma aí, a ciência está falando dos dinossauros. Existem provas de que existem rochas muito antigas, rochas que vieram de outros planetas que mostram que ainda é mais antigo do que a gente pensa. Então tem pessoas que nesse momento falam, não é bem assim, pode ser outra interpretação. Mas a gente vê que a tradição oral sim fala para a gente claramente. Houve mundos anteriores. Esse mundo não é o primeiro. Esse mundo, ele consegue sobreviver porque há o atributo da piedade junto com o atributo da justiça. Quando era só justiça, os mundos eram formados e eram destruídos agora. É interessante que o Midrash, também de mais de 2000 anos, fala algo muito interessante. Ele vai mais uma vez igualzinho ao que a ciência fala. Sabe por quê? Porque a ideia não é que o mundo ele é destruído, desaparece e começa um mundo completamente novo. É como aparece em Isaías. Eu vou te dar novos céus, nova terra, mas sobre as camadas anteriores. Então o que a gente vê aqui? Sim, houve universos, houve mundos anteriores. Provavelmente nós estamos morando em cima de muitos desses mundos anteriores, e a ideia de que agora alguns cientistas falam, será que esse mundo vai chegar a um final? Provavelmente sim, mas é um final muito diferente do que eles imaginam, porque é um plano divino que não está previsto a destruição da humanidade e das pessoas que fizeram o bem nesse planeta. Muito pelo contrário, essas pessoas, elas estão ligadas a Deus, mas uma transformação no planeta pode ser que isso realmente é o plano de Deus. Canal Examinando as Escrituras. Aqui você encontra os melhores cortes do Evangelho da Salvação. Não deixe de se inscrever em nosso canal.